E aí, tudo bem? Videoclipe. Vamos combinar uma parte essencial da música, né? Muitos deles são tão marcantes quanto as próprias canções. É até difícil pensar em uma coisa sem a outra. Mas de uns tempos pra cá, parece que eles estão meio em segundo plano, que perderam um pouco daquela força. Então, bora mergulhar nessa história pra gente entender o passado, o presente e, quem sabe, o futuro do videoclipe. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, a que define o cenário de hoje. Relatórios da indústria, os próprios artistas, todo mundo meio que aponta que os clipes já não dão aquele retorno de antes. Mas se é assim, por que eles continuam investindo tanto dinheiro? O que será que eles enxergam que os números sozinhos não conseguem mostrar? E olha, os dados não deixam mentir. Um relatório da Chartmetric de 2024 pegou as 40 músicas mais tocadas de 2023 e descobriu uma coisa impressionante. Na média, para cada música, teve 731 milhões de streams a mais só no áudio do que de visualizações do clipe no YouTube. Ou seja, a galera tá ouvindo muito, mas muito mais do que assistindo. E isso não é só papo de planilha, não. Artistas gigantes como a Anitta já falaram sobre isso abertamente. O investimento para fazer uma produção de alta qualidade muitas vezes não se paga. É uma grana que, nas palavras dela, nunca mais vai voltar. Então o dilema é bem real e afeta o bolso. Bom, e é exatamente aqui que começa o nosso mistério. Se os clipes não estão dando audiência em massa nem retorno financeiro, por que raios eles continuam sendo feitos? Para a gente achar essa resposta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como é que essa história toda começou. Sabe, essa vontade de juntar o som com a imagem é quase tão antiga quanto o cinema. É uma jornada que vem de muito antes da MTV, antes até da televisão chegar em todas as casas. Tudo começou com uma verdadeira revolução tecnológica. Desde o cantor de jazz lá em 1927, que finalmente juntou o som e o movimento no cinema, passando pelos Scoptones, que eram tipo jukeboxes com tela, a ideia de dar uma imagem para a música foi crescendo, mas foi um quarteto de Liverpool que realmente virou a chave. A Hard Day's Night é tipo o marco zero do videoclipe como a gente conhece. Antes disso, os vídeos eram basicamente a banda lá, paradinha, tocando. Mas o que os Beatles fizeram foi outra coisa, foi uma revolução total na linguagem visual da música. E aqui tá o pulo do gato. O filme não vendia só as músicas. Ele vendia a ideia dos Beatles. O carisma deles, aquela energia jovem, o visual descolado. Ele transformou os quatro em personagens, sabe? Criou todo um universo em volta da banda. Então, se os Beatles plantaram a sementinha, a MTV foi o solo fértil que fez o videoclipe explodir e virar essa força cultural que dominou o mundo. A música ia virar um espetáculo para ver, não só para ouvir, 24 horas por dia. E olha só, antes mesmo da MTV existir, o Queen chegou chutando a porta. Como a música era super complexa para tocar ao vivo nos programas de TV da época, eles criaram um vídeo que não fingia ser um show. Pelo contrário, eles abraçaram o artificial e criaram um mundo visual tão maluco e genial quanto a própria música. Basicamente mostraram o caminho das pedras para o que viria depois. Com a chegada da MTV, a função do videoclipe ficou bem clara. Pensa nele como um comercial de luxo. A ideia não era só mostrar a música, mas criar um estilo de vida, uma identidade e o mais importante de tudo, criar desejo. Cada cena, cada roupa, cada corte de câmera, tudo funcionava como um convite. Um convite para comprar o disco, ir no show e principalmente para fazer parte daquele universo do artista. Era a venda de um pacote completo mesmo. E essa história ilustra perfeitamente a mudança. O primeiro vídeo que a MTV exibiu já tinha no nome uma profecia. O vídeo matou a estrela do rádio. A era em que só o rádio bastava tinha acabado. Dali para frente, a música precisava de uma imagem para ser vendida para o mundo todo. E se tem alguém que entendeu e usou esse sistema como ninguém, esse cara foi o Michael Jackson. Thriller não era só um clipe, era um evento. Tinha roteiro de cinema, efeitos especiais, até making-off. Ele mostrou o poder máximo do videoclipe como a principal ferramenta de marketing da indústria da música. Foi um fenômeno. Ok, então por umas 2 décadas, a MTV era a dona da bola. Ela decidia o que o mundo ia ver e ouvir. Só que aí a internet chegou e, bom, o monopólio acabou e as regras do jogo mudaram completamente. A virada de chave foi absurda. O poder que antes era de um executivo de TV que escolhia o que ia pro ar, passou pro algoritmo e pro público. De repente, os artistas não precisavam mais da bênção de ninguém para lançar um clipe. E o legal é que essa democratização abriu as portas para uma explosão de criatividade. Clipes caseiros podiam virar um sucesso viral, e artistas como Justin Bieber surgiram direto da plataforma.
O outro lado da moeda, a audiência, que antes estava toda num lugar só, se espalhou por milhões de cantos diferentes. E como se não bastasse, hoje o desafio é ainda maior. O TikTok e o Instagram mudaram o jogo de novo. O foco agora é em vídeos de 15 segundos, rápidos, fáceis de consumir e feitos para o algoritmo. O que nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Certo. Então, se o formato tradicional parece não ser mais tão eficiente financeiramente falando, por que ele sobrevive? A resposta talvez esteja numa mudança de função. Vamos explorar o valor que não aparece nas planilhas de views. A resposta, no fundo, talvez seja esta. O valor de um videoclipe hoje não está tanto nas métricas de curto prazo, como visualizações, mas sim na construção de uma identidade forte e duradoura para o artista. Ele deixou de ser só um anúncio para a música, ele é parte da obra de arte em si. Hoje, um clipe tem 3 funções principais. Primeiro, ele é tipo um cartão de visita estético. Em poucos minutos ele define todo o universo visual de um artista. Segundo, ele constrói um legado, criando aquelas imagens icônicas que ficam na nossa cabeça por décadas. E terceiro, ele entrega uma profundidade de história que um vídeo de 15 segundos nunca vai conseguir, aprofundando a nossa conexão com a música. Vamos pensar nesses clássicos. É impossível ouvir Take On Me e não visualizar na hora os traços de lápis ganhando vida. Ou November Rain sem lembrar da noiva no caixão. O clipe pega uma música ótima e transforma num momento inesquecível. Ele cria uma âncora visual tão forte que garante que a música dure para sempre. Esse é o tipo de capital cultural que não tem preço. E tudo isso nos traz para a reta final. Qual é o futuro? A gente está no meio de uma disputa constante entre a velocidade que as redes sociais exigem e a substância, a profundidade que a arte precisa para durar. O videoclipe, hoje, talvez seja quase um ato de resistência. É um investimento em profundidade num mundo que só quer saber do que é rápido e superficial. É a aposta de que uma imagem poderosa ainda vale mais do que 1000 visualizações passageiras. A pergunta que fica é: será que essas narrativas mais complexas ainda têm força para ditar tendências, ou elas vão ser engolidas pela lógica do agora? A resposta provavelmente vai definir a cara da próxima era da música.